O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Grupo de atendimento público aos animais. Isso é o GAPA. E eu estou aqui com a Luzia, que é também uma das dirigentes espirituais comigo no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. A Luzia é responsável por um trabalho de atendimento aos animais no Colégio Pena Branca de Umbanda. E para isso, para que esse trabalho fosse possível, a Luzia e junto com o Márcio também, Márcio Martins Moreira, que esteve com a gente aqui, fizeram uma super pesquisa de como é feito o trabalho espiritual de atendimento aos bichinhos, aos animais, para antes começar esse trabalho no Pena Branca. E muitas pessoas me perguntam como é realizado esse trabalho, como se faz, quais são os preparos, quais são os cuidados para você realizar esse trabalho. Então, para falar sobre essas coisas tão interessantes, eu estou aqui com a Luzia, que, entre outras coisas, também é médium da casa há 11 anos. Muito, muito obrigado, Luzia, pela sua presença aqui. Nossa, Lê, eu que agradeço, porque é uma honra muito grande, né, estar aqui do seu lado, né, falando, uma pessoa que eu admiro tanto, né, meu pai espiritual, um amigo, irmão, admiro muito e agradeço muito. E ainda mais assim, agradeço mais essa oportunidade maravilhosa de poder falar de bichinhos, de bicho, do trabalho, né, com os animais. Esse trabalho, ele já vem assim, já vem na minha cabeça de alguns anos já. Inclusive, desde quando eu fui no Pena Branca, minha primeira vez que eu fui no Pena Branca, eu cheguei lá com uma fotinha de um gatinho meu que estava doentinho, que eu queria ir lá pedir, né, uma bênção, um passe, e recebi uma bênção, fui muito bem recebida no colégio. E uma coisa maravilhosa que naquele dia, eu acho que foi uma coisa assim que me segurou no Pena Branca. O dia que eu cheguei, você estava no atabaque tocando, estava uma paz, uma coisa tão gostosa naquele dia. E aí você começou a preleção. E eu com a minha fotinha lá, né, para receber a bênção com o gatinho. E eu olhava, ouvindo assim a sua preleção, e eu falava assim, fala aquilo que eu quero ouvir, fala aquilo que eu quero ouvir. Você falou, e até hoje você diz que não se lembra que falou. Você falou assim, aqui nós não fazemos sacrifício de animais. Pronto, aí eu não ouvi mais nada da preleção. Aquilo foi marcante para mim, marcante, porque embora você sempre fala que você sempre respeita o fundamento de cada religião, e eu também. Mas para mim é muito importante isso. E foi o que me cativou. Eu voltei depois do Pena Branca e fui me desenvolvendo. E assim, eu sempre tive essa consciência de que a minha vida espiritual, o meu caminhar, a minha trajetória assim, na vida espiritual foi através dos meus bichos. Por assim, sempre de alguma forma eram os meus bichos que me levavam. Em outros lugares, né, que eu fui antes de conhecer o Pena Branca, de alguma forma eu chegava através dos animais. Para receber uma bênção, para alguma coisa era através dos animais. E eu digo assim, até para começar esse trabalho no Pena Branca, foi um animalzinho que me levou até lá, que foi meu gato, que estava muito doente, começou o tratamento. Eu ia com as fotos, eu falava assim,
Quando eu já estava, né, no desenvolvimento no Pena Branca, falei, nossa, que vontade que eu tinha de trazer meu animalzinho aqui também para receber toda essa bênção, essa energia que tinha no Pena Branca. E aí eu fui tendo essa vontade, assim, fui conhecer lugares que faziam tratamentos espirituais com animais, fui em casa, em centro espírita, fui na ASEAMA e fui lá na Obreiros, Obreiros do Newton, um abração pro Newton, tão queridão. Para o Newton, para a Rose, a veterinária, que era a coordenadora do trabalho. Inclusive, quando foi começar o trabalho, eu estava lá na primeira vez, por pura coincidência, acaso. Eu estava lá com a fotinha da minha gatinha e ela me convidou para trabalhar lá também, fazer o trabalho com os animais. Mas aí não dava, porque eu já estava no Pena Branca, teria que me desenvolver lá e não daria tempo, né? Mas mesmo não participando do trabalho, efetivamente, eu ia toda semana lá com a minha gatinha, e lá eu levava a gatinha. Então lá eu fui aprendendo muita coisa e fui vendo assim, muito assim, a semelhança que tinha entre um centro espírita, a Umbanda, lógico que com fundamentos diferentes, mas assim, na essência, no trabalho espiritual, a base era o amor. Sempre foi o amor. Então, eu aprendi muito e cada vez mais, assim, também indo na ASEAMA, em outras casas também que faziam trabalho com animais, mas na Umbanda eu nunca cheguei a nenhum lugar que fazia trabalho assim com animais mesmo, assim fisicamente, né? E às vezes acontecia de chegar algum consulente lá no Pena Branca e pedir uma bênção para o animalzinho que estava doente. E assim eu fui pensando, né? Puxa, que vontade de também poder trazer isso para a Umbanda. E aí a gente foi pensando, um dia a gente conversou com você, que a gente conhecia o terreiro do Pai Maneco, lá em Curitiba. Lá eles fazem um trabalho com animais. Então, dizendo que a gente ia lá conhecer tal, porque já estava alguma coisa já meio formulada na minha cabeça, e você falou, né, aquelas palavrinhas mágicas que você sabe, né, como trazer assim, começa aqui o trabalho. E aquele dia me tocou, realmente aquele dia me tocou, porque eu queria fazer um trabalho, mas ainda não sabia como, aonde, estava buscando, e naquele dia me tocou. Tá bom. Aí nós começamos a fazer, o Márcio, né, meu marido, nós fizemos muitas pesquisas juntos. Por quê? Porque pesquisar para fazer é uma responsabilidade muito grande por um trabalho espiritual. Tanto em relação ao plano espiritual mesmo, como aos animais que viriam para esse trabalho, como os médiuns que iriam participar desse trabalho e também a responsabilidade também do local, no caso Pena Branca. Então nós fomos buscar, fomos pesquisar muito a parte legal, nós fomos inclusive no Conselho Regional de Veterinária para saber até onde, o que a gente poderia fazer com os animais, como poderia ser esse trabalho. Então nessa parte do Conselho Regional eles foram muito claros. Desde que não tenha manipulação de medicamentos, de algum tipo de remédio, é possível fazer. Não precisa nada além de ter o espaço estruturar. Desde que não tenha manipulação de medicamentos, pode ser feito. Acho que é parecido com o Conselho de Medicina, não é? Sim, com relação ao ser humano, relação ao ser humano. O que pode ser feito, aonde pode ser feito. E lá mesmo, eles nos deram assim, tanto lá como também nós consultamos vários veterinários. A própria Rose lá da Obreiros, né, nos deu alguns toques. O Bernardo também, veterinário nosso, também manda um beijo para ele, que trata dos meus bichos há muitos anos. Ele também nos deu muitos conselhos. Assim, na questão da higiene do local, isso é muito importante para os animais e para quem está cuidando dos animais. A questão do álcool gel o tempo todo, quando o animalzinho chegar.
tem que ter sido feita uma asepsia para o animal. Por exemplo, porque o animalzinho da gente, a gente sabe, tem vacina, é vermifugado, enfim, tem os cuidados. Mas se vão chegar animaizinhos de fora, a gente não conhece. Então, assim, para uma segurança, tanto de quem está lá, quanto daqueles que vão chegar. Por exemplo, se chega um animalzinho com problema de pele, alguma alergia, alguma coisa, pode ser transmitido para os outros. Então, muito cuidado no local que é feito o atendimento. Sempre passar um álcool gel. A questão também, além de álcool gel, toda a asepsia, né? Por exemplo, se algum animalzinho faz um xixizinho, tem a forma correta de manipular, de limpar, manipular, descartar. Isso também então, o veterinário ajudou? O veterinário ajudou. O veterinário porque ajudou muito. O local tem que ter a mesma asepsia de uma clínica veterinária, sem ser veterinário, exatamente, né? Como se tivesse num hospital, numa clínica, né? Porque você tem que dar segurança para o animalzinho que está chegando lá. Então, toda a asepsia, até luvas no trato, né? Os médios, as luvas no trato, quando vai fazer, limpar, a questão também de ter água disponível o tempo todo para os animaizinhos. Tudo isso a gente teve, né? Os cuidados, a gente tem os bebedouros em lugares estratégicos. Então, não é uma coisa assim, falar assim, não, chega os animaizinhos e vem dar bênção. Não, tem muita responsabilidade. A responsabilidade com os animaizinhos, a responsabilidade com os médios também. Quem vai trabalhar? Se os médios vão dar um passe, seja na maca ou seja no próprio tapetinho, no chão, o médium tem que ter ele tem que ter uma orientação. E teve um treinamento, né, para manipular. Teve um treinamento. E uma orientação de como lidar, sim, né? Como lidar, porque mesmo quem tem um bichinho, às vezes o fato de eu ter um gato não quer dizer que eu sei lidar com o gato dos outros, né? Não. Até às vezes o seu próprio bichinho. Coisa, né? Não, às vezes o seu próprio bichinho. Se ele está doente, está com alguma dor, você vai manipular e ele sente a dor, ele vai se defender. E não é porque eu gosto de bicho que eu sei lidar com bicho também, né? Não basta gostar e não basta ser alguém que tem bichinho, né? Tem que ter um treinamento, uma educação. Tem que ter um treinamento, até na forma de você chegar no animalzinho, porque o animalzinho, ele tem um olhar diferente quando está na frente de uma entidade. Ele não vê, por exemplo, só o ser humano ali. Ele está vendo a entidade. E assim, ele vai chegar na frente da entidade, a entidade vai dar o passe, o que for necessário. Só que não se chega também assim, a entidade sempre, ela faz como se ela pedisse uma permissão porque o animal faz a leitura corporal, né? Faz a leitura corporal. E assim, no meio espiritual, disse que os animais, eles veem, quando estão na frente de uma entidade, eles veem uma luz muito forte. Então, para eles é diferente, para o animal é diferente. Então, num primeiro momento, ele vai reconhecer, vai fazer essa leitura. E aí, tanto o médium, o Cambone também, que auxilia, né, o médium e a entidade nesse momento, vai chegar com muita calma, vai fazer um reconhecimento também da aura do animal, pedindo uma permissão para tratar, e muitas vezes até se conversa com o animal. Pode ficar tranquilo, nós estamos cuidando de você, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te machucar. Às vezes as pessoas acham que a fala é só uma questão de linguagem. E não é, né? A alma entende, né? A alma entende. Porque a boca fala, mas enquanto a boca está falando, a tua alma está encontrando a alma do outro. E é isso que o animal entende, porque ele não entende a fala. Lógico que mas entende palavras, a alma assim, de quem está falando, mas entende, né? A alma, entende a vibração que está vindo, que ele está recebendo. Então ele já se acalma. E aí e o passe é muito rápido ali. O animal, ele é muito receptivo. O ser humano ainda tem algumas resistências, às vezes precisa ficar falando, mas o animal não, o animal é receptivo, ele recebe, por isso que um passe é muito rápido.
E aí até nessa questão também dos cuidados, nós fomos também a verificar a questão de vacinas. Vacinas são necessárias, vacina a antirrábica, que é a preventiva. Vacinas para quem está ali trabalhando e cuidando dos animais, né? As vacinas para nós. Para nós, Por quê? Porque num determinado momento, se você é mordido por um animalzinho, o animalzinho pode nem ser agressivo, mas ele pode estar doente, com dor, ele pode atacar. E se você for mordido por um animalzinho, não tem outra. Você vai ter que tomar as 14 vacinas. 14 vacinas, é dolorida. E tem que tomar mesmo, porque se o animalzinho tiver com raiva e transmitir para o ser humano, não tem cura. Morre mesmo. E aí todos tomaram uma vacina antes? A antirrábica, por exemplo? A antirrábica. E ela garante, e aí caso você for mordido e já tomou antes essas vacinas, tá tranquilo? É assim, são 3 doses. Você toma uma dose, depois de uma semana outra dose, depois de um mês outra dose. Depois que você tomar essas 3 doses, você faz um exame, uma sorologia para saber se você está imunizado mesmo. E aí está imunizado? Aí está imunizado. Por exemplo, da raiva. Se em algum momento você for mordido por um cachorro, você vai chegar num posto de saúde, você vai mostrar sua carteirinha de vacinação e mesmo assim eles vão fazer um exame na hora, uma sorologia, para constatar. Se você estiver imunizado, perfeito. E aí esse controle anualmente. Além da raiva, o que mais preocupa? Olha, assim, no geral, é muito legal, porque quando vai no posto de saúde, você leva a sua carteirinha, eles já dão uma olhada, tudo que você não tem de vacina, eles dão tudo lá na hora. Dão da raiva, dão de tuberculose, dão de gripe, dão de tudo que se imaginar, até para pneumonia. Dão de tudo que imaginar. Então, por exemplo, se você vai com a sua carteirinha, e se não tiver a carteirinha também, eles fazem na hora. E o animal, ele percebe a pessoa incorporada, uma diferença? Percebe sim. E assim, é muito engraçado. Quando chega assim, os animaizinhos chegam para o trabalho, estão os médios, normal, e brinca, faz carinho, tal, que lindo, tal, os animaizinhos entram, andam por lá. Começa o trabalho, é silêncio. Eles são tão educados. Os bichinhos ficam quietinhos. Os bichinhos ficam quietinhos. Aí começa, tem a preleção, daí tem a incorporação das entidades que vão atender. Quando eles chegam na frente da entidade, é um respeito. É diferente de quando tem a pessoa brincando, normal, fazendo carinho, que eles ficam todos brincando e tal. Mas chegou na frente da entidade, é um respeito, ele sabe o que está acontecendo. O Márcio contou um caso que ele estava incorporado de uma criança e a relação com um cachorro, é isso? Você pode contar pra gente? Posso. É interessante isso, porque assim, o Márcio estava tirando fotos, né, no começo do trabalho, os animaizinhos chegando, tal, e ele fazendo carinho, tal, nos cachorros, tal, inclusive desse que eu vou falar, fez carinho, brincou, e o cachorrinho de boa. Aí o Márcio incorporou um herê, uma criança, e foi andar, né? Foi brincar, né? Entre aspas, né? Trabalhando. E quando chegou perto desse mesmo cachorrinho, ele avançou. O cachorro avançou no Márcio. E o dono na hora, olha, desculpe, mas é que ele não gosta de criança. Eles veem diferente. Incrível, incrível, eles veem diferente. E a gente fala assim, os animaizinhos, eles sabem o que acontece. Eles ficam tão bonzinhos quando estão recebendo o passe. E uma outra coisa também, que assim, o trabalho é dirigido para os animais. Muitos animais chegam assim muito doentes, alguns chegam até em estado terminal. Alguns animaizinhos que a gente sabe que são relatados que vêm direto de uma quimioterapia, vêm lá para receber o passe. Animaizinhos assim que praticamente não pode nem andar, com problema de coluna. Aliás, nós temos muitos animaizinhos que chegam lá com problema de coluna. E assim, quando chegam os animaizinhos,
a gente percebe assim, o animalzinho está doentinho, está precisando, vai receber o tratamento espiritual, porque lá é o tratamento espiritual, não é só o físico. E a gente sempre assim, inclusive incentiva para não deixar nenhum tratamento veterinário que esteja fazendo. Muito pelo contrário, se não estiver, a gente incentiva aí no veterinário. Né? E a gente percebe, além dos animaizinhos que chegam precisando de cuidados, os tutores. A gente percebe os tutores que chegam muito tristes, preocupados com o seu bichinho. O tutor é o dono do animal, ou quem cuida daquele animal. Quem cuida, normalmente a gente fala, não é o dono, a gente ainda brinca, né, que é o pai, a mãe do animalzinho, de forma carinhosa. Mas é o tutor. Então o tutor, se ele está vendo seu animalzinho doente, ele já está entristecido, então ele chega fragilizado. E o tutor também é cuidado. A partir do momento que ele entra já no terreiro, ele já está sendo cuidado. Muito forte, né? Muito forte. E assim, na preleção, nas palavras das entidades, sempre assim procura passar um entendimento do ciclo da vida mesmo. O animalzinho, como qualquer ser humano, o animalzinho vai nascer, vai viver e vai morrer um dia. E essas fotos, Luzia? Essas fotos aqui, eu que são essas fotos? Aqui a Tininha, eu diria assim, ela é uma grande mentora do nosso trabalho, que a Tininha, ela que me levou a conhecer e a desejar ter esse trabalho. Ela ficou muito doente, ela teve problema de câncer de mama, foi tratada também no Pena Branca e ela se curou do câncer dela. Lógico que ela já era velhinha, depois morreu por causas naturais, mas ela se curou. E aqui eu tenho a Tininha e o Miãozinho. A gente fala isso... Essa aqui é a Tininha? Esse aqui é o Miãozinho primeiro. E esse aqui é o Miãozinho segundo. Explica pra gente, o Miãozinho primeiro. O Miãozinho primeiro era muito companheiro da Tininha, eles viviam juntos. 2 minutos. E ele morreu. Ele morreu, a Tininha ficou muito triste. Eu também, lógico, a Tininha ficou muito triste, ela entrou em depressão. E aí, depois de algum tempo, uns 3, 4 meses, chegou o Mião segundo. Ele exatamente com as mesmas características do Miãozinho começou a cuidar da Tininha, era o grande guardião da Tininha. Aonde ela ia, ele ia, cuidando sempre, e ela voltou a reviver. Porque eu levei no veterinário, falou, ela não tem nada, fez todos os exames, é tristeza. Ela estava definhando, e aí ele voltou. E a gente percebe nele, e ele está vivo até hoje com a gente. Ele cuidou da Tininha até o dia dela partir. Então a gente fala, os animais, pelo nosso entendimem,to têm essa... Ele pode voltar por amor, se muito assim forte. Ele quiser. E eu assim, eu já ouvi muitos relatos assim de animais assim que voltaram por amor. Que eles não têm nada assim para... A gente falando, eles não têm os pecados para pagar. Então, eles chegam num outro lugar. Se puderem voltar, tá bom, voltam por amor. Eu dei palestra no Cláudio Ricomini esses dias na casa do Pai Benedito. E no final eu vi, ele tem 4 gatos. No meio dos 4 tem 2 gigantes. Ele, a mulher dele, a Rose. E eles me contaram a história de que onde compraram esse gato gigante... Onde eles compraram esse gato gigante, a dona que estava vendendo os gatos contou uma história de que ela tinha um gato que tinha um problema na face, ele era afundado assim. E aí ela resolveu, esse aqui ninguém vai comprar, esse vai ficar comigo, porque né, ninguém vai querer um gato que tem uma face afundada. E aí um dia chegou uma senhora para comprar gatos, e essa senhora, na hora que viu aquele gato com a face afundada, teve uma crise de choro terrível, terrível, terrível. Porque aquele gato com a face afundada era exatamente igual um gato que ela tinha com a face afundada. Ela fez de tudo para ficar com aquele gato. E o que eles dizem é que esse gato com a face afundada é exatamente o mesmo perfil psicológico, emocional, comportamental. Exatamente. É como ela diz, é ele que reencarnou. É isso mesmo, Ale. E marca muito importante. Os nossos 2 gatinhos têm a mesma marquinha na orelha. É incrível, não é? Essas coisas todas.
Teu texto do chefe Seattle ao presidente Washington de 1850, ele diz: o dia que acabar o último búfalo, ou seja, o dia que acabar os animais, o homem morrerá de uma tristeza profunda de solidão. É isso mesmo. Né? Eu acho que deu nosso tempo aqui. Luzia, muito obrigado pelo seu trabalho. A gente precisaria de uns 10, 20 programas para falar mais. Nossa, muito obrigado por isso. Eu agradeço muito, porque por trabalhar com os bichinhos é uma coisa muito linda, é tudo muito sutil, a gente aprende muito com esses bichinhos. Então, o GAPA acontece no Colégio Humana Sagrada Pena Branca, lá no site www.colégiopenabranca.com.br, tem as datas corretas para esse trabalho, né? Todo último sábado de cada mês, às 14 horas, o trabalho acontece com muito amor. Muito lá. obrigado, Luzia. Eu que agradeço. Muito obrigado. O choro do A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino. choro